paz do Senhor, igreja. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, quem trouxe Bíblia, abra comigo o livro de Romanos, capítulo 12, Epístola aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela vida espiritual dessa igreja. Glorificar a Deus pela oportunidade de voltar aqui pela segunda vez nesta casa, neste templo. Eu quero agradecer ao Senhor, porque na minha cabeça já se foram muitos anos, mas tem 5 anos que eu estive aqui. E é interessante como Deus vai mudando a gente, como a gente muda, né? Eu quero agradecer aqui a irmã Ana Paula e seu esposo, irmão Cássio. Gente, vocês são do céu. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá? Eu quero também fazer menção do pastor Álvaro, que não está aqui, mas eu quero glorificar a Deus pela vida dele, juntamente com a irmã Tomico. Irmã Leide, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Irmã Cíntia e irmã Miriam, Deus abençoe a vida de vocês. Minha amiga Josi, Deus te abençoe. E, gente, as irmãs que me pediram o meu livro, para quem não sabe, eu tenho um livro, se chama Pode o Senhor Usar uma Mulher Como Eu? Este livro foi lançado ano passado, mas eu esqueci o livro lá em Belo Horizonte. Então, as irmãs me perdoem. Quando a irmã mandou um direct no Instagram para mim, eu falei, Jesus, o livro que a irmã cobrou tanto. Mas aí vocês juntam aí, faz um combo, eu mando autografado, na bênção para as irmãs. Amém? Amém? Pode entrar lá no meu Instagram, Ivna Carla, e lá vocês vão ver o link do livro. Sem mais delongas, Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Querida igreja, antes de chegar no texto que nós acabamos de ler, eu quero te contextualizar nele. O apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, e neste ponto do capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala como é a dinâmica do Espírito Santo em distribuir e repartir os dons espirituais à sua igreja. Mas ele chega no versículo 9 e ele fala do maior de todos os dons, a maior parte do fruto, a maior de todas as virtudes, que é o amor. O amor é o maior de todos. E o que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Alguém diz que Deus, se eu pedir para alguém a definição de Deus, alguém vai dizer que Deus é amor. E a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguém diz, eu digo, então é fácil conhecer Deus, porque Deus é amor e eu sei o que é amor. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite é, você sabe o que é amor? Eu quero fazer uma pergunta, quantos aqui têm filhos? Levante a mão para eu ver. Meu Deus, Jesus abençoou quase todo mundo. Quem não tem filho, pensa aí numa pessoa que você mais ama nessa vida. Aí você vai falar, eu amo Jesus. Não, Jesus não vale não, porque Jesus, eu estou falando de gente assim, né, que vive na mesma casa que a gente, que até a gente quer jogar uns pratos, umas panelas, mas não pode, porque a gente tem que tomar ceia no domingo. Eu estou falando desse tipo de gente, certo? E esse tipo de gente a gente ama, por isso a gente perdoa, não é? Mas aí a Bíblia diz assim, orai pelos vossos inimigos, porque assim você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. É muito difícil seguir a Bíblia, mas nós temos ela como a bússola da nossa alma. Então, queridos irmãos, eu digo assim, quem é que você mais ama? E você vai pensar comigo uma pessoa que você mais ama aí na sua vida. E você vai dizer o seguinte, será que você daria a vida pelo seu filho? Eu tenho 2 filhas, a Caroline de 11 e a Laura de 3, e eu digo sim, daria minha vida pelas minhas filhas. Então, por exemplo, você morre queimado, mas não deixa o seu filho morrer queimado, sim ou não? Sim. Então, você morre afogado, mas não deixa o seu filho morrer afogado. Você deixa de comer, você fica com fome, mas não deixa o seu filho com fome. Isso é amor, certo? Quem está comigo diz amém?
Agora entra uma pessoa aqui, eu estou conjecturando, você está na sala da sua casa, entra uma pessoa com um revólver de calibre 38, dá um tiro na cabeça de um monte de gente, e aí você diz assim, olha, chega a polícia e diz assim, nós vamos ter que levar esse ladrão, e esse ladrão vai sofrer pena de morte, porque ele é alguém muito terrível, ele é alguém muito transgressor, e você pode livrar esse ladrão. Como é que eu faço para livrar o ladrão? Dá o seu filho para morrer no lugar do ladrão. Quem é que dá o filho para morrer no lugar do ladrão? Levanta a mão. Então você não sabe o que é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nunca vamos conseguir colocar em palavras quão grande é o amor do nosso Deus. Nós nunca vamos conseguir calcular matematicamente quão grande é o amor do nosso Deus. Nós nunca vamos conseguir mensurar em atos ou ações e palavras que é o amor de Deus ou quem Ele é. Por isso Deus não pode ser entendido, Ele deve ser conhecido. Como é que eu conheço Deus? Andando com Ele. Como é que eu entendo Deus? Faculdade de teologia não faz você entender Deus. Eu tenho faculdade de teologia, pós-graduação de teologia que eu também tenho, não faz você entender Deus, porque eu também tenho pós-graduação. Doutorado em teologia não faz você entender Deus. Agora andar com Deus faz você entender Deus. Andar com Deus faz você conhecer Deus. Orar a Deus faz você conhecer Deus. Andar no Espírito faz você conhecer Deus. Deus não pode ser entendido, Deus precisa ser conhecido. Aí Paulo diz, o amor não tem limites. E no meio de tudo isso que ele está dizendo, se destaca uma ordem para conseguirmos viver em amor. Se destaca uma ordem para conseguirmos viver de maneira digna diante de Deus. E ele diz o seguinte, não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado, outra versão diz, tende zelo, que nunca vos falte zelo. O que é zelo? Zelo é você cuidar de algo ou de alguém de maneira tão diligente, de maneira tão atenta, que aquilo é a sua prioridade. Aquela pessoa é a sua prioridade. Quem lembra quando o seu bebê era recém-nascido, que não tem dia, não tem gente que é privilegiado. Caroline chegou do hospital, não acordava nem para mamar, ficava desesperada. E a mãe mesmo assim não dorme, né? Aí a pediatra fala, não pode dormir. Você fala assim, não, eu não vou dormir não, porque eu tenho que ver se o neném está respirando. Aí você põe o dedinho assim, né? Para ver se o neném está respirando. Laura chegou do hospital e não dormiu até hoje. Por quê? Porque Deus vai entregando a gente conforme a nossa condição. Então, o zelo de uma mãe é estar diligentemente alimentando, banhando, cuidando. Aí Paulo diz assim, vocês sabem o que é ter zelo. Vocês têm um nuance daquilo que é amor. Porque vocês também têm um pouquinho de amor aí dentro de vocês. Não é no nível de Deus. E o zelo de vocês também não é no nível de Deus. Porque pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, mas ele jamais. Porque o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. E agora, ele diz assim, olha, vocês precisam de amor, mas tem algo que vocês precisam de zelo. Só que o zelo que eu estou falando aqui não é zelo com casa, mulheres. O zelo que eu estou falando aqui não é o zelo que vocês já têm de todo dia, meio-dia em ponto, o almoço está pronto. O zelo que eu estou falando aqui é, não vos falte zelo no Espírito. Não vos falte zelo no Espírito. Não vos falte zelo no Espírito. Estamos acostumados com a presença. Estamos acostumando com os cultos. Estamos acostumando com oração rotineira, onde uma lágrima não cai, o joelho não treme, as mãos não se levantam, porque estamos ficando religiosos. Aí Paulo diz, vocês precisam de amor, mas vocês precisam de zelo. Porque é o zelo que mantém o amor de pé. É o zelo que mantém a profecia de pé. É o zelo que mantém as línguas estranhas de pé. É o zelo que mantém a tua casa de pé. É o zelo que mantém o seu ministério de pé. E agora eu quero te dar um exemplo do que é zelo. Eu não quero fugir do texto, mas eu quero exemplificar dentro do texto. E para isso,
Eu sei que o meu tempo tá bom, meu tempo tá longo, então eu quero que você tire a sua ansiedade no nome de Jesus, lança sobre ele toda a vossa ansiedade e acompanha comigo, que agora nós vamos navegar na Bíblia. A Bíblia diz que em Josué capítulo 9 está Josué com as tropas, e Josué está preparado para invadir Canaã, sim ou não? Sim. E agora a fama dos hebreus está correndo na terra, porque a fama dos hebreus já corria antes. Que povo doido é esse? Eles têm um líder que o cara é muito doido, ele tem um cajado mágico na mão. Imagina os reis falando isso. Porque olha, o cara levanta o cajado, o mar abre. Ele bate com o cajado na rocha, a rocha mina água. Só que Deus leva Moisés, porque não era a rocha, não era o cajado, não era Moisés, era o poder do Senhor, era a presença do Espírito, era a coluna, era a nuvem que estava sinalizando que o Deus de Israel passeia no meio do seu povo. Moisés também sabia disso, porque uma vez Deus interpelou a ele e disse: não andarei mais convosco. Ele diz: ó Senhor, não é pelo motivo tal de tu andares conosco que somos conhecidos nessa terra. Se a igreja perder essa referência, ela para de ser igreja. Se o círculo de oração perde essa referência, para de ser círculo de oração. Se a tua casa perde essa referência, de nada adianta ter família, porque na verdade o diferencial do crente na terra não é porque tu andas conosco, não é porque meus filhos foram gerados no ventre da integridade, consagrados no teu altar, não é porque o meu casamento foi feito diante dos teus olhos, não é porque a minha entrega foi diante do teu altar. É por esse motivo que estamos assentados aqui, é por esse motivo que a presença dele nos contempla, porque ele tem conosco uma aliança, ele tem conosco uma aliança. E agora Moisés está morto, mas Deus levanta Josué e disse: Josué, não temas, porque assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Moisés não era guerreiro, tanto que quando o povo de Israel ia para a guerra, Moisés estava no alto do monte com a mão levantada, com Arão e um lado do outro, e quando a mão dele estava levantada, o povo vencia a guerra, mas Moisés mesmo não guerreava. Mas agora com Josué o negócio é diferente. Josué desembanha a espada da cintura e ele é líder de guerra, e agora ele sai conquistando Jericó. Depois que as buzinas tocam, depois que o povo glorifica, depois que cai a muralha, ele conquista Jericó, e a fama de Josué agora começa a seguir em toda a terra. Pelo que o povo diz, na verdade parece que o Deus de Moisés agora também está com esse moço chamado Josué. Na verdade, o príncipe do exército do Senhor chamado Jesus estava na frente daquele exército. É por isso que nada para o povo de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E ele estava conquistou a cidade de Ai, conquistou outras cidades, e ele ia para uma região chamada Gibeão. Quando ele chega lá, o povo diz assim: o negócio é o seguinte, aonde esse povo é muito doido, esse povo abre mar, esse povo come uma comida que vem lá do céu, uma comida esquisita, já procuramos em tudo quanto é mercador, ninguém tem para vender, só eles têm. Mas rapaz, agora esse povo está conquistando tudo quanto é cidade, e vocês viram que o exército deles não é uma grande coisa não, hein? Nem uniforme bonito lá, essas coisas eles têm não. Bandeira eles também não têm, é porque Moisés tinha dito: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte de guerra. Aí o rei dos gibeonitas disse assim: então beleza, se nós não podemos ir contra esse povo, vamos a favor, vamos enganar esse povo, vamos separar aqui uns homens e vamos fazer um teatro com Josué. Manda esses homens lá no arraial onde está o povo de Israel, fala umas mentiras com eles. Saem os gibeonitas. Os gibeonitas colocam uma roupa toda rasgada, pegam um pão embolorado, mofado, um vinho passado, vencido, joga poeira na cara. São artistas que estão indo no arraial. Chegam no arraial, pedem para falar com os líderes e dizem assim: ô Josué, ô gente,
Nós estamos vindo de uma terra muito, muito distante. Tem meses que nós estamos andando. Está vendo esses pães mofados que estão na nossa mão? Esses pães mofados que estão nas nossas mãos saíram quentinhos do forno o dia que começamos a nossa jornada. Está vendo as nossas vestes estão rasgadas? Estavam limpas o dia que nós saímos. Para vocês terem ideia do tanto de tempo que nós percorremos para virmos atrás de vocês. E por que vocês querem aqui conosco? Nós queremos servir ao Deus de vocês, morar com vocês, ficar com vocês. Nós não somos dessa região aqui não. Pode ficar tranquilos. Aí o povo de Israel disse assim, muito bem, vamos falar com Josué. E Josué disse assim, olhou para aquela figura rasgada, pão embolorado, estendeu a mão e disse assim, muito bem, pode ficar com a gente. Nós prometemos que nós não vamos matar vocês. Aliás, digo mais, se preciso for, daremos a nossa vida por vocês. Porque Josué não consultou ao Senhor. Nem tudo que parece ser, é. Nem todo pedido de ajuda que chega é verdadeiro. Nem toda lágrima que rola é sincera. O Senhor quer dar escape, mas dar escape para quem ora. O Senhor quer dar livramento de arapuca preparada, mas para quem consulta. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos como chamas de fogo. Ele não nos deixa enganados. Ele não nos deixa obreiro falar que é obreiro e tem 2, 3 amantes escondidas. Ele não deixa a irmã entregar revelação com fogo estranho na vida e confusão, porque crente que ora não é enganado. Dom de discernimento do Espírito, e Espírito que fala com a igreja, o Espírito que habita no meio da igreja é o Espírito da verdade, não é o Espírito de covardia, é Espírito que está armando mulheres aqui essa noite para guerra e para batalha. Porque a gente não veio para culto rosa, a gente veio para se alistar no exército do Todo-Poderoso. Nós viemos para o batalhão de treinamento dele. Três dias se passam e os gibeonitas disfarçados de mendigos estão lá. E agora Josué está com o povo para ir para a guerra, e ele junta o povo. E quando ele junta o povo, ele descobre quem são os forasteiros. São mentirosos, são enganadores e são povo inimigo. Mas o pior não é isso, é que a aliança que Josué fez com os gibeonitas foi feita diante do Senhor. Ou seja, houve derramamento de sangue e juramento perante o Senhor. Josué não pode desfazer a aliança que é feita. Josué não pode agora correr atrás do prejuízo que entrou dentro da sua casa. Deus está falando com pessoas aqui. Tem prejuízo entrando dentro da tua casa porque você está deixando de consultar o Senhor. Tem coleguinha dos seus filhos ali que estão ali com má influência, espírito do lesbianismo, do homossexualismo. Eu vou falar o que Deus está mandando, e o Senhor está dizendo: ora mãe, para que eu te mostre o que está acontecendo. Sela as portas da tua casa, porque o Espírito que anda no meio do meu povo é santo. Agora Josué diz: vem aqui, vocês mentiram para nós. Não posso te matar, não posso te expulsar, mas vocês serão nossos servos. Serão tiradores de água e rachadores de lenha para todos sempre em Israel. E assim se fez. Isso acontece mais ou menos 400 anos antes de Davi assumir o trono. E agora a gente dá uma acelerada na fita. Quem é dos anos 80 para trás vai me entender. Acelerada na fita, quem entendeu diz amém. Denunciou sua idade sem falar. Demos uma acelerada na fita. E para trás é o quê? Rebobinada. Agora nós vamos dar uma acelerada. Nós demos uma rebobinada, agora nós vamos dar uma acelerada. E aí, Davi está no trono. Davi, antes vamos dar uma rebobinada. Saul está no trono. E a Bíblia diz que o espírito mau se apossou de Saul. Saul fez tudo o contrário do que Samuel lhe orientou.
E a vida de Saul foi uma verdadeira decadência. Pelo que Saul um dia armou uma emboscada e diz assim: eu estou sabendo que no tempo de Josué veio um povo esquisito para cá, são os gibeonitas. Mas rei Saul, a gente não pode fazer nada, não podemos matar esse povo. Ah, não posso o quê? Eu sou rei, quem falou que eu não posso? Ele organizou e executou um massacre, matando todos os gibeonitas que estavam na cidade de Israel. Para quê? No país de Israel? Para ganhar do povo credibilidade, aplausos. Sacrificam aquele com quem Deus fez a aliança para ganhar aplauso do outro. O Espírito de Deus, isso não está no esboço não, mas o Espírito de Deus diz: cuidado de quem você fala, com o que você fala, o que você faz, porque a misericórdia de Deus, ela abrange. O coração duro não é o coração amoroso e zeloso. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. Mas o desobediente do Saul matou todo mundo. Agora a gente acelera a fita. E chegamos com Davi assentado no trono. Estava tudo indo bem com o reinado de Davi. Estava tudo indo bem com Israel. Mas teve um ano que alguém chega, o escrivão chega para Davi e disse assim: Davi, rei, a colheita não foi como esperado, estranho. Parece que colhemos muito menos do que o ano passado. Davi talvez pense: tudo bem, é assim mesmo, um dia a gente colhe muito, outro dia a gente colhe menos, ok? Mas no segundo ano, na época da colheita, foi a mesma coisa. Alguém chegou para Davi e falou: Davi, foi pior do que o ano passado. E quando chegou no terceiro ano, alguém falou assim: rei Davi, Israel está perecendo, está todo mundo colhendo em volta, menos Israel. Aí Davi olhou, calculou e pensou: isso aqui não é da terra, isso aqui não é da semente, isso aqui não é do orvalho, não é problema da chuva. Isso é problema entre Israel e o céu. A sensibilidade de detectar onde precisamos consertar com Deus, para que o problema da terra, entre a terra e o céu, seja sanado e resolvido. Colocamos culpa no governo, na chapa política, colocamos culpa no Supremo, na economia, nos Estados Unidos, no presidente e tal, mas escondemos as nossas culpas com um pano roto e dizemos: a culpa é de lá. E o Senhor está dizendo: examinai o vosso coração perante mim, porque a culpa é entre mim e ti. E diferente do que Josué fez, Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, por quê a terra está seca? Senhor, por quê a terra de Israel não brota? Porque não existe semente em nossos celeiros. E Deus falou com Davi. Davi, até quando vocês pelejarão nessa terra sem me ouvir? Até quando gastarão com adubo, com bois, com cavalos e carroças, sem me ouvir? O Espírito de Deus está bradando dentro dessa casa. Até quando gastarão com reuniões sem me ouvir? Até quando gastarão com bate-boca sem me ouvir? Até quando consultarão a outros e a mim por último, diz o Senhor? Porque existe um concerto para ser feito entre o céu e a terra, Davi. O problema não está no solo, o problema não está nos sementeiros, o problema não está nos agricultores, o problema não está na mesa de quem come ou de quem se levanta da mesa. O problema é que tem um concerto para fazer entre o céu e a terra. Davi, tu não tem nada com isso, mas a partir do momento que você senta no trono e você é representante, aleluia, do povo diante de mim, a responsabilidade é sua. Deixa eu traduzir para você.
Você não tem nada com isso. Mas a partir do momento que você sabe, o céu te imputa como responsável. Você não tem nada com isso, mas covardia não é alistada nos requisitos para fazer parte do exército do Rei dos Reis. No tempo de Saul, Saul me desobedeceu e matou com quem eu tinha aliança, com quem Josué fez aliança. Davi, conserte isso. E Davi foi até o rei dos Gibeonitas e diz: vem aqui. Eu orei ao meu Deus, e meu Deus me disse que matamos um povo que habitava aqui. Não fui eu que matei, não, Senhor. Mas fala para mim o que é que nós precisamos para aplacar essa ira e fazer. Tem gente que pede perdão para Deus. Falei com Deus, feriu fulano, mas pedi perdão para Deus, está tudo bem. Não, senhoras. Na hora de ferir, falou com a língua. Na hora de pedir perdão, tem que falar também. A postura do crente se evidencia nos nossos atos diante do Senhor. O rei dos Gibeonitas diz: não queremos prata nem ouro, mas nós queremos justiça. Queremos matar e sacrificar em Gibeá, porque Gibeá era onde o rei Saul morava. Os descendentes de Saul, daquele que matou os nossos irmãos. O rei Davi se levanta e diz: pois bem. Ele poupa Mefibosete, filho de Jonatas. Quem está comigo diz amém. Amém. Mas ele vai até a casa de Merabe, irmã de Mical, e pega dela os 5 filhos. Merabe era filha de Saul. Entrega para o rei dos Gibeonitas. E depois ele vai na casa de uma mulher que era concubina de Saul, chamada Rispa. E essa mulher tinha 2 filhos homens. Pega os 2 filhos e entrega para o rei dos Gibeonitas. O rei dos Gibeonitas leva os 7 para Gibeá e enforca todos os 7. O rei dos Gibeonitas enforca todos os 7. Imagine Rispa. A Bíblia não fala o que Merabe fez, mas imagine Rispa. Ela foi criada como uma concubina do rei, uma mulher acostumada com os melhores vestidos, uma mulher acostumada com as melhores comidas, servas, amigas, os seus filhos, quase príncipes, ela com uma reputação a zelar em Israel. E agora ela vê a pior humilhação. Qual é a pior humilhação? É alguém ser morto, pendurado. E pior do que isso, não ser sepultado. Segundo a cultura de Israel, esse era o pior castigo. Levaram os 7, mataram os 7. Talvez eu estou dizendo isso, e o Espírito de Deus está te fazendo lembrar, e não é o diabo, e não é a sua memória ruim, é o próprio Espírito de Deus que está te fazendo lembrar o dia que o dia mau bateu na tua porta, o dia que o dia mau sacudiu a tua casa, o dia que o dia mau sacudiu o seu ministério. E a ordem que o Espírito Santo me dá é: o dia que o dia tem mulheres aqui, que o Espírito Santo te faz lembrar o dia que o dia mau atingiu os teus filhos, e você colocava a mão na sua barriga e lembrava de você ainda grávida e dizia: não gerei filhos para o inferno, não gerei filhos para a perdição, mas chegou o dia mau, uma decepção fez o menino sair da igreja, chegou o dia mau, o menino que foi criado para ser profeta, agora Satanás usa a boca dele para te afrontar. Chegou o dia mau, os meninos que você sonhava em casar de terno, é a menina que você sonhava em
em casar de vestido de noiva, aconteceu algo dentro do caminho e você não teve como cumprir o desejo dos seus olhos, porque o dia mau chegou. O dia mau, a segunda coisa que o Espírito Santo me orienta é que o dia mau chegou para o casamento de muitas mulheres. O dia mau em que você olhou para o seu esposo e não o reconheceu mais. O dia mau em que você diz: por que foi que eu me casei com esse homem? O dia mau quando você pensou que ia ter uma vida de princesa e você teve uma vida de Cinderela e pensou: era melhor ter ficado na casa do meu pai. O dia mau quando você casou com um homem crente e ele saiu dos caminhos do Senhor. O dia mau quando você faliu e você teve que comer angu seco no almoço, no café e no jantar e diz: o que eu estou fazendo da minha vida? O dia mau quando você fez 20 testes de gravidez e não engravidou, isso abalou a sua estrutura. E agora o Espírito Santo me dá a terceira orientação. O dia mau para você, mulher, que foi abusada. O dia mau para você, mulher, que perdeu a sua feminilidade, que perdeu a confiança, que perdeu a estrutura, que não consegue se olhar no espelho e arrumar o seu cabelo, porque você diz: eu não sou digna. Porque um dia o dia mau chegou dentro do teu coração, te rasgou por dentro, te feriu por dentro. Às vezes você deita no travesseiro para dormir e 3 horas da manhã ainda é cedo, porque você chora, porque o dia mau chegou. Teve que tirar os vestidos de festa, teve que se afastar das amigas, teve que não podia mais zelar pela sua reputação, porque o dia mau chegou. O Espírito de Deus está passando como uma tocha. O Espírito de Deus, tocha do Espírito Santo, é cauterizadora de feridas. Acabou a rispa. Já não tem marido, não tem filho, não tem honra, não tem nada. O que era normal de Rispa fazer? Trocar todas as suas vestes. Agora ela andaria com vestes de luto, simbolizando um luto. Por quê? Porque como ela não tinha marido, todo o seu sustento, a sua honra e o seu nome estavam linkados aos seus filhos. E agora ela não tem filhos também. É como o caso de Noemi, que saiu rindo e volta amarga. E ela diz: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque eu me tornei amarga. Você não era assim, e Deus se importa. Você não era assim, e o Espírito Santo, que é zeloso por dentro e por fora, Ele é zeloso por dentro e por fora. Ele é zeloso com um fio de cabelo da tua cabeça. E separou este culto para dizer: tem filhos. Tem filhos sendo sacudidos ao vento. Tem casamentos sendo sacudidos ao vento. E tem corações sangrando sendo sacudidos ao vento. Rispa sai de casa e vê os corpos dos seus filhos sacudindo ao vento. E que é que uma mulher podia fazer nessa situação? Nada. Porque tem situações que não podemos fazer absolutamente nada. A sina de Rispa agora ela seguir a vida vestida de pano de saco e ser apontada como a mulher que foi concubina do perverso rei e perdeu seus 2 filhos enforcados. Mas Rispa disse não. Ela começa a observar que os corpos dos filhos começam a exalar um mau cheiro, porque tudo aquilo que está morto começa a exalar mau cheiro. Tem hora que dá para disfarçar, dá para maquiar, dá para passar perfume, mas tem hora que começa a exalar o mau cheiro. E o mau cheiro, eu não sei se você sabe, mas a gente se acostuma. Eu me acostumei a não mais sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu sentia daquela maneira, eu digo para mim mesmo, estava vivendo o primeiro amor. Eu me acostumei a não ter mais uma lua de mel dentro da minha casa, porque isso é só para jovem. Eu me acostumei a ver o meu filho, quem sabe, se um dia ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Estou orando por ele, até, quem sabe até no último momento ele volta para Jesus. Eu estou tão preocupada com o casamento dos meus filhos, que eu nem sei mais o que eu faço, mas talvez eu não fui uma boa mãe.
Talvez eu não fui um bom pai. O que me resta? O que me resta é glorificar a Deus e viver dessa maneira. Glorifique ao Senhor em todo o tempo, mas não se renda. Rispa pega um pano grosso. Rispa sobe o monte. Rispa deixa a sua casa. Rispa vai para Gibeá. Eu vou falando e eu vou traduzindo. E deixa o Espírito de Deus queimar essa verdade no teu coração. Porque hoje é dia de alinhamento com o céu. Hoje é dia de posicionamento. Porque tem cadáveres fedendo no seu nariz. E você já acostumou com cheiro. Mas o Espírito Santo está dizendo: Rispa, sai do seu comodismo e vai lá velar pelos cadáveres, porque ainda há esperança. Ela pega um pano grosso, forra sobre a pedra. Então eu imagino que a pedra está aqui e os corpos estão aqui. Ela pega os corpos. E aqueles corpos não pertencem àquela mãe, porque aqueles corpos são moeda de troca de guerra. Pertencem a um estado. E o rei Davi estava onde? O rei Davi estava para a guerra. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, e versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem de dia, nem os animais do campo à noite. Rispa agora diz: eu não posso enterrar meus filhos. Rei Davi não está aqui para me dar autorização. Sabe aquela hora que você procura por Jesus e você precisa de uma resposta hoje, agora, porque senão tudo vai desabar. O que está fétido vai se tornar mais fedido. Mas parece que você ora e a resposta não vem. Assim estava Rispa. Eu vou bater plantão aqui porque eu preciso da intervenção do rei. Eu vou bater plantão aqui porque eu preciso da intervenção do rei. Mas o rei não está. O rei está na guerra. E Rispa ficou do princípio das cegas até a chuva de outono. Sabe quanto que dá isso, minhas irmãs? 6 meses. 6 meses. 6, não é 6 dias, não, são 6 horas. Já imaginou velar um filho por 6 meses? Já imaginou olhar tudo se desmoronando por 6 meses? Já imaginou olhar tudo indo de mal a pior? Quanto mais você busca, pior fica. 6 meses. Rispa ficou lá e a Bíblia diz que de dia as aves de rapina vinham. O que as aves de rapina fazem? Elas carregam tudo que é seu, elas roubam tudo que é seu. E por que elas são atraídas por cheiro de morte? Já está desmoronando? Deixa eu entrar e roubar. Já está desmoronando? Deixa eu entrar e decretar falência. E os animais da noite? Lobos, raposas. Eles chegam para comer o que sobrou das árvores de rapina e não deixar resquício. E agora eu te pergunto, como é que se espantam aves do dia? Tem alguém que tem uma toalhinha aí? Tem problema, tá babada não. Como é que se espanta aves do dia? Eu era para ter trago, mas eu deixei ele em casa. Como é que se espanta aves do dia? Enxó? Enxó? Quem está comigo? Vem aves de rapina para bicar aquilo que já está morto. Se a ave de rapina vem e bica, faz uma outra ferida e sangra mais, sim ou não? Sim. E deixa marca, sim ou não? Sim. Se a ave de rapina vem no morto, mas Rispa diz: nos meus filhos, não. Na minha casa, não. Porque honra tenho. Não gerei para isso. No meu casamento, não. No meu coração, não. Tem gente que diz assim: tá me olhando porque eu sou feia, tá me olhando porque eu sou muito magra, tá me olhando porque eu sou muito gorda. Não tem ninguém te olhando, quem tá te olhando é Jesus. E ele me trouxe aqui para te dizer: ave de rapina no seu coração, não. Ave de rapina no seu casamento, não. Ah, mas não tem mais jeito. O Espírito de Deus está dizendo zelo. O Espírito de Deus está dizendo zelo. O Espírito de Deus está dizendo postura, mulher. As aves de rapina vinham e ela com o pano, ó, sai,
sai. E como é que nós fizemos? Satanás está se andando. Como é que nós fizemos? Lencinho na mão, lágrima caindo, sai Satanás. Sai, Satanás. Espírito da contenda na minha casa, sai. Espírito da enfermidade na minha casa, sai. Espírito da depressão na minha casa, sai. Enquanto ele não me acode, eu tenho um lenço na mão e vou chorando. Enquanto ele não me acode, eu tenho um lenço na mão e vou gemendo. Enquanto ele não me acode, eu oro. Enquanto ele não me acode, a lágrima cai. Enquanto ele não me acode, eu vou ficar zelando. Pode se passar um mês. O Espírito Santo está convidando zelo. Zelo no Espírito. O Espírito Santo está convidando zelo. As aves de rapina não vão destruir aquilo que alguém matou. Onde estão os lenços da oração? Onde estão os joelhos? Sai, Arabá. Precisamos ouvir. Merabe foi, 5 filhos dela estavam lá, ela não foi não. Mas oxalá se em cada igreja desse Brasil tivesse uma única irmã de joelhos, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Enquanto muitos estão estragando no TikTok, dizendo: acabou a Assembleia de Deus, acabou a doutrina do templo. Existem ainda santas do Senhor, que o Senhor está chamando. Vem chorar sobre os cadáveres e dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva o meu coração, cansei de ser indiferente. Aviva o meu casamento, não largo mão. Juntou a trouxa, falou que vai sair de casa. Eu não largo não, tenho 2 joelhos. O Espírito Santo está entregando espadas de guerra para irmãs aqui nesta noite. O Espírito de Deus, olha aí ele passando como espadas de guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O lenço não para, a lágrima não para. O tempo vai passando, o cadáver vai fedendo, mas a rispa está lá, está zelando, está vigiando. Zela pela tua casa, zela pela tua. Você não gerou filho para o inferno, você não se casou diante dos homens. Há uma aliança gerada no altar do Senhor. Zele pela tua casa. Não tem mais jeito, vai chorando, vai chorando. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras ele vai te explicar. Pois ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavra o Senhor te ouvirá. Sabe por quê? Porque eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, Espírito Santo, a tua. Se eu não te ouvir, olha a voz do Senhor, sua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo.
Sua voz é tudo. Então fala pra ele assim: fala, Deus. Fala, Deus. Estamos aqui pra te ouvir, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Fala, Espírito Santo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O lenço, tem lenço aí? Tem lenço aí? Essas lágrimas que você está chorando é zelo diante do Todo-Poderoso. O dia que nos faltar lágrimas, nos faltou zelo. O dia que nos faltar joelhos, faltou zelo no Espírito. O dia que desistirmos, nos faltou zelo no Espírito. O Senhor está dizendo: eu estou encorajando mulheres. Eu estou encorajando mulheres e derramando, diz o Senhor, óleo quente, óleo novo sobre os lombos de mulheres aqui, capacitando, diz o Senhor, não para receber vitória agora, mas para me conhecer no secreto, diz o Espírito de Deus, porque longa será a caminhada de joelhos, assim, mas toda a cidade saberá que tu és mulher virtuosa. E anoitecendo. Mas quando ia anoitecendo, o pano não espanta mais, porque as aves de rapina já foram para o ninho. Mas agora tem coisa pior, porque a ave de rapina é desse tamanho assim, e não são tão fortes assim, e você vê durante o dia. Mas chegou um tempo pior na vida de Rispa. Que tempo? O tempo em que vieram os lobos. O tempo em que vieram os animais da noite, os predadores, dizendo: enquanto alguém dorme, nós vamos sair à caça. Enquanto alguém está exausta, e Rispa diz: aqui não, porque enquanto a minha lágrima caía, minha tocha se acendia. Enquanto a minha lágrima caía, Ele me deu o recurso para acender uma tocha. Como é que se espanta animais da noite com fogo? Como é que se espanta animais da noite com o fogo? Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Por quê? Porque enquanto você chora, cadáver está apodrecendo, mas aqui dentro o Espírito Santo está acendendo uma tocha. Sem fogo do Espírito você não canta. Sem fogo do Espírito você não prega. Sem fogo do Espírito você não rege. Sem fogo do Espírito você não é uma boa mãe. Porque nós estamos na natureza de Adão, mas o Espírito Santo vem alinhando a casa. O Espírito Santo vem alinhando os meninos, vem alinhando o marido, vem alinhando a despensa, vem alinhando você. Vai te fazendo de mulher rinchosa, mulher virtuosa. O Espírito Santo vem. Quem é o Espírito Santo? Deus negligenciado. Não se prega sobre o Espírito Santo, não se fala sobre o Espírito Santo, não se ora ao Espírito Santo, mas Ele está aqui com a tocha acesa, distribuindo a quem quiser, dizendo: eu sou aquele que está no meio da igreja, eu sou o Consolador, eu sou o gêmeo do Deus Filho, eu sou aquele que enxuga as lágrimas da minha igreja, eu sou aquele que encoraja a minha igreja, eu sou aquele que dá línguas estranhas, eu sou quem tem línguas estranhas, aquele que dá profecia, eu sou o Deus Santo, eu sou o Deus. E a cidade de Uberlândia conhecerá quem é o Espírito de Deus na sua totalidade, porque enquanto cadáveres apodrecem, Rispa se levanta e diz: aqui não, eu estou chorando, mas o Espírito de Deus está acendendo em mim uma tocha. Eu estou chorando, mas o Espírito de Deus está gelando. Poder tem um preço, e o preço é a dor. Poder tem um preço, e o preço é a oração. Poder tem um preço, e o preço é renúncia.
Há poder para ser dispensado. Você não precisa viver uma vida medíocre. Há poder do Espírito para ser dispensado na tua casa, que desbarata toda a cilada do inferno. Porque eu vos dou poder. Você vai pisar nas serpentes e nos escorpiões. Eu te dou poder. Satanás não vai fazer gracinha dentro da tua casa, nem dentro do teu coração. Eu vos dou poder. Satanás não vai fazer gracinha com aquele menino. Você vai orar, porque o rei está chegando aí. Você vai orar, porque a resposta do trono está chegando. Você vai zelar. Sede fervorosas no Espírito, que não vos falte zelo. Sede fervorosos no Espírito, que não vos falte zelo. Sede saborosos no Espírito, que não vos falte zelo. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Então canta pra Ele. Aqui é o lugar, aqui é o momento. Não, ó Espírito Santo, não me deixe. Não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor, Senhor. Não recebe o abraço do Senhor que não te deixe. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras. Embora eu sei, eu te aborreço, Senhor, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso, me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Quem está ouvindo a voz do Espírito, falar comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo neste culto, se quiseres, eu quero ouvir. Queremos te ouvir, Espírito de Deus, fala. Não, a glória do Senhor invade a casa. Não me deixe, olha a presença dele passeando em nosso meio. Não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor, Senhor. Não, a minha alma chora, grita, implora, não me deixes, não nos deixes, Senhor. Rei Davi, eu vou te dar um minuto para. Eu não posso falar mais alto que o Espírito de Deus.
Vocês que vieram de longe, tem mulheres aqui com algo de desistência na mente, dizendo: eu vou desistir. O Senhor está dizendo: não, porque eu vou te equipar para um novo tempo. Pode receber. Rei Davi, lembra que há 6 meses atrás mandaste enforcar os descendentes de Saul? Eu deixo a câmera doidinha, que eu ando pra lá, pra cá. Aí eu perco os cortes, o rapaz da minha mente fala: para de andar, e vindo nos cultos. Eu falo: não aguento, não tem jeito. Aqui não é boniteza, é presença, aleluia. E aí ele diz: o que tem eles? Já deve estar só no osso. O que tem eles é que a mãe está chorando, de dia e de noite pedindo: cuida da minha descendência. Não deixa a minha descendência passar como indigente. Davi de 6 meses. Pois manda um recado para Rispa e diz para ela que eu vou pegar os ossos de Jonathan e de Saul. Sepultarei na sepultura dos reis juntamente com os seus descendentes. E a descendência de Rispa não será humilhada. Está chegando no trono. E o trono não é como o trono de Davi, que fica ocupado um dia e desocupado um mês. O trono é dia e noite, 24 horas. Os serafins estão acima dele dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Manda. E manda essa mulher dormir em paz. Porque o que ela queria ouvir, o que ela pediu, vou dar. O que ela precisa, farei. O que não pode ser feito, mudarei as regras, para que o choro de Rispa seja honrado. Tem choro que vai. Tem uma certeza que nós temos: o choro diante dele sempre é honrado. A justiça falha, os advogados falham, mas a justiça do Senhor nunca deu errado. Porque eu nunca vi um justo desamparado. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai em oração. Alegria e paciência, eu estou terminando, fazem parte do fruto do Espírito Santo. E estão ligados à oração. É por isso que Paulo está preso. E ele escreve: regozijai-vos. Ele não diz alegrai-vos, porque regozijo é mais do que alegria. Ele diz regozijai-vos. Não, peraí, vocês não entenderam. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos. Porque a alegria do crente não é sentimento. Alegria para o povo, pular carnaval, e pular ondinha, e fazer isso. E para o crente é um entendimento. Tem problema não. Eu tenho um advogado no céu. Tem problema não. Tem um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que em tudo foi tentado. Ele está sentado à direita do Pai. E tudo que eu falo ele ouve. Mas você não está nem falando, mulher. Está tão capenga que não tem problema não. Tem o Espírito, que meus gemidos inexprimíveis, ele é tradutor de alma. Alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Chorar no secreto, orar no secreto, se alegrar na presença, pular na presença, bater palma na presença, ser cheio do Espírito na presença, chorar de joelhos. Essa é a identidade da igreja. Alegrai-vos na esperança. Vamos embora, Noemi, daqui. Malom, Quilion morreram. Orfa e Ruth estão lá. A Orfa não sabe nem onde que ela está. Tchau, sogrinha, então tá bom, vou arrumar outro marido para mim aqui. Ruth diz: não. Onde você for, eu vou também. Onde você pisar, eu vou pisar também.
Olha para mim, Ruth. Por acaso, eu tenho útero para gerar um novo marido para você? Tem problema não. Porque o teu povo será o teu povo, mas o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. Mas não me chama mais Noemi, me chama Mara. Porque eu me tornei amarga. Mas Ruth está do lado perseverando e dizendo: vamos, Noemi, porque eu recebi uma notícia. Porque é mesmo que você foi embora de Belém? Porque Belém tinha fome. Porque é mesmo que você foi embora de Belém? Porque Belém tinha fome. Põe no telão para mim, por favor, Ruth, capítulo 1, versículo 22. Por que que você foi? Porque eu tinha fome. Você foi procurar pão? Fui procurar pão. E agora? Não tem filho? De que adianta pão? Mas vamos comigo, Ruth. Vamos comigo, Noemi. Deixa eu dar um recado para as mulheres de Deus. Você está crendo? Tem uma Noemi do teu lado que está amarga. Pega no braço dela e diz, coloca o versículo por gentileza, vaso. Assim Noemi voltou, com ela Ruth Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E elas iam andando e falando, mas quando chegaram a Belém, era o princípio da colheita das cevadas. Saíram por falta de pão, voltaram no início da colheita, seu Belém vai florescer de novo. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos e sede pacientes na tribulação. E enquanto tudo isso não chega, perseverai em oração. Joelho de novo, jejum de novo, lágrimas de novo, choro de novo, boca no pó de novo. Zelo no Espírito, força do Espírito, está chegando resposta do Rei para você. Eu posso orar? Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Eu não sei quantas horas são, falta 3 minutinhos para estourar meu tempo. E eu quero orar por você. Eu quero fazer aqui orações bem específicas. Segundo o Espírito de Deus está me orientando. Deus manda dizer a essa igreja, não essa igreja local, mas as mulheres que aqui estão. E a mães de mulheres que aqui estão. Que o Senhor está tocando em úteros estéreis, porque são úteros que gerarão. Vai ouvir chorinho de neném aqui no templo. Vai ter chorinho de neném aqui no templo. Vai ter chorinho, coloca a mão no teu ventre, porque o Senhor está tocando no teu ventre nesta noite. O Senhor está operando nos teus ovários nesta noite. O Senhor está limpando a tua madre nesta noite. Assim te diz o Senhor. O Senhor está tocando em ventres aqui. E o Senhor está tocando em estruturas espirituais, musculaturas espirituais que precisam de revestimento de poder. Recebe a cura, recebe a unção. Nós vamos orar, mas a nossa oração será uma oração de guerra. Será uma oração de resistência. Imagine que você é um soldado no meio do campo sangrento de batalha. E você está gritando para o teu inimigo e para o teu general. Para o teu general você grita: me abastece porque eu não quero desistir. Para o teu inimigo você grita: Satanás, pode desistir, porque quando houver vida em mim, zelarei pelo meu coração e pela minha casa. Voltará a ter fogo em minhas mãos e lenço na outra. Voltará
fogo na outra. Vamos orar como quem guerreia nessa noite. Dá o seu grito de guerra com Jesus. Se você quiser orar com uma irmã que está do seu lado, ou sair do seu lugar e catar alguém que o Espírito Santo está te direcionando, vá. Comece a ser zelosa no Espírito aqui e agora. Deixa o Espírito Santo mexer com a tua estrutura e com a tua. Recebe coragem da parte de Deus. Tem irmãs que já estão se movimentando. Somos um exército. Não iremos desistir. Choraremos enquanto em nós houver fôlego, e seremos cheias enquanto em nós houver lágrimas. Choraremos enquanto em nós tiver fôlego, mas seremos cheias enquanto em nós tiver lágrimas. Tem lágrima aí? Então recebe fogo do Espírito Santo. Espírito de Deus, general de guerra, tu nunca perdeu uma batalha. Nos colocamos como rispas diante do Senhor. Não permitiremos que os abutres do céu, nem as aves, nem os animais noturnos da terra roubem o que a nós foi dado. Roubem aquilo que no nosso útero foi gerado. Estenda a tua mão, nós estamos guerreando. Estenda a tua mão, é campo de batalha no mundo espiritual. Rispas recebem lenço na mão e tocha acesa na outra. Aves de rapina batam em retirada. Nós expulsamos todos os demônios da nossa residência. Expulsamos demônios do desentendimento do nosso casamento. Toda frieza espiritual cai por terra em nome de Jesus. Vós, ó vós que esperais no Senhor. Vós, ó vós que esperais no Senhor. Continue chorando. As suas lágrimas têm voz diante de Deus. Continue clamando. Rispa. O Senhor honrará a tua descendência. O Senhor, você não gerou filhos para o inferno. O Senhor está dando autoridade a mães. Senhor, visita o sono daquelas crianças que não estão dormindo à noite. Repreendemos terror noturno, espírito da enfermidade, repreendemos. Somos limitadas, mas temos lágrimas. Somos limitadas, mas temos joelhos. Somos limitadas, mas entrega na mão de cada uma que tem lágrima nessa noite uma tocha acesa. É o poder do Espírito. É o poder do Espírito. Que se levante um exército de mulheres na cidade de Uberlândia nessa noite. Que se levante um exército de intercessoras, de mulheres zelosas do Espírito, de mulheres cheias do poder do Espírito Santo. Ainda que haja sepulcro, ainda que haja cova aberta, não deixaremos de orar. Ainda que haja separação, não deixaremos de clamar, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Olha aí. Se vocês pudessem ver o que eu vejo. Se vocês pudessem sobre o teto deste templo, há uma batalha espiritual acontecendo agora. A igreja, dobre a oração. Sobre o teto deste templo, há uma batalha espiritual acontecerá. Vem, general de guerra, com o seu exército, abaixa os teus céus e desce, porque precisamos de socorro. Satanás, você achou que ganharia, mas o nosso clamor está chegando no trono. Recebe cura por feridas emocionais em nome de Jesus. Você que foi abusada,
Você que foi deixada, abandonada, cresceu ouvindo que não ia ser uma boa mãe, que não ia ser uma boa filha, que não ia ser uma boa esposa. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Jovens que estão aqui que ainda não casaram, recebe do céu providência nessa noite. Recebe. Jesus, quando a tua igreja clama, o Senhor vem estruturando. O Senhor não é Deus de reforma. Se o Senhor precisar, o Senhor coloca tudo no chão e levanta de novo. Há poder, sim, força e vigor no sangue de Jesus. Há poder, sim, declare comigo, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Deus abençoe.